Terminou Vasco versus Botafogo no Newton Santos, Botafogo 3, Vasco 0. Uma atuação constrangedora do Vasco, não tem outro nome, né? Não só pelo placar de 3-0, que até o Botafogo poderia ter feito mais gols na partida, porque teve oportunidades para isso no decorrer do jogo. Mas eu diria que é uma atuação constrangedora do Vasco no sentido de ânimo da equipe. O Vasco hoje não praticamente venceu nenhum duelo contra o time do Botafogo. Todos os duelos que tinham no meio de campo, no ataque, na defesa, o Botafogo levava vantagem sobre o Vasco. No primeiro tempo, o Vasco, talvez se o Vasco consegue sustentar até o fim do primeiro tempo 0-0 ali, poderia ser outro jogo depois do intervalo. Mas o Botafogo mereceu fazer o primeiro gol no Vasco, já merecia antes, já vinha jogando melhor. E aí, o que falar sobre o Fernando Diniz, né, cara, que insiste mais uma vez no Tietê, insiste mais uma vez em jogar com o Verratti, um jogo que claramente hoje não era pro Verratti. Hoje era um jogo muito de transição, um jogo de velocidade. A gente sabe que o Botafogo gosta de trabalhar com essa velocidade. Às vezes o jogo fica lá e cá, um jogo mais acelerado. Não era jogo pro Verratti. Tudo bem que o David, que é o reserva, não vive um bom momento. O Vasco tava sem o Nuno Moreira, que é um jogador importantíssimo. Faz muita falta o Paulo Henrique, isso é óbvio. A diferença é gritante do Paulo Henrique pro Puma, tanto na hora de marcar quanto na hora de atacar, de ser um escape. Mas isso não é desculpa pro Vasco ter a atuação que teve hoje. Pode falar também do gramado, que muda a velocidade do jogo. É claro que é verdade, muda a velocidade do jogo. Não é normal o Vasco errar tantos passes como errou hoje, mas eu também vou dar aqui mérito ao Botafogo, que quis dar uma resposta para o seu torcedor, jogando em casa, marcando muito em cima, muito forte, né? Não dando espaço para os jogadores do Vasco. Na maioria das vezes os jogadores do Vasco recebiam essa bola muito pressionados, então o Vasco estava com essa dificuldade. E o Botafogo inicia o jogo até inicia equilibrado nos primeiros ali, 7, 8 minutos. Depois o Botafogo já cria uma grande oportunidade, uma bola lançada, né, pelo Marlon Freitas pro Vitinho, que é uma jogada muito manjada do Botafogo. Já faz uns 3 anos que o Botafogo tem essa jogada, com o Marlon Freitas em campo. Pode ser com o Vitinho, pode ser com o Matheus Ponte. Essa bola é cavada pelo Marlon Freitas nas costas da última linha defensiva do Vasco. E o Botafogo já tem uma grande oportunidade de gol. E depois daquele lance ali, o Vasco não conseguiu se reencontrar na partida. O Botafogo pegou mais confiança, começou a pressionar. Um segredo muito que teve hoje no jogo foi uma vantagem tática muito clara que o Botafogo tinha. O Vasco não conseguiu em momento algum encaixar a marcação-pressão, porque quando o Vasco vinha pressionar, o Botafogo estava jogando hoje com Corrêa, com Savarino e com Santi Rodrigues. Esses 3 jogadores não são... nenhum deles é ponta. São mais 3 jogadores de meio de campo, são 3 meio-campistas. E um deles sempre sobrava livre. O Barros encaixava em um, o Tietchan encaixava no outro e sempre sobrava um desses 3 livres. E o Botafogo estava tendo muita liberdade, os jogadores da defesa do Botafogo, às vezes até o próprio Léo Link, que é o goleiro, né, que sempre vai sobrar livre, para fazer esse passe e encontrar essa bola para um desses jogadores do Botafogo atrás dos volantes do Vasco, e conseguia girar, ficar de frente e pegava a defesa do Vasco exposta. O Botafogo correndo em direção ao gol e o Vasco tendo que correr de costas. Então isso traz muita dificuldade. E o Diniz não percebeu isso, na verdade até percebeu, mas não conseguiu encaixar a marcação do Vasco, nem no primeiro, nem no segundo tempo. O Vasco teve o tempo todo inferioridade numérica no setor de meio de campo. O Botafogo tinha 3, o Vasco tinha 2 para marcar. E o jogo do Vasco não funcionou. O Andrés Gomes até no segundo tempo teve uns 2 lances que ele conseguiu levar vantagem individual, mas faz falta um jogador como o Nuno, que é um dos jogadores que se aproxima do Felipe Coutinho e do Piton para trabalhar essa bola do Vasco. Um jogo muito abaixo hoje do Ryan, não conseguindo jogar. Até teve 1 ou 2 arrancadas, mas nenhuma delas com muito perigo. O Botafogo conseguiu fazer uma marcação muito boa e levou vantagem. O Vasco hoje foi realmente um time apático em campo, teve no máximo uma oportunidade, já no segundo tempo, do Andrés Gomes pro Puma Rodrigues dentro da área. De resto, o Vasco muito exposto mais uma vez, né? O Vasco sai atrás do placar com o pênalti do Cuesta, que foi pênalti realmente em cima do Corrêa. Novamente, no último minuto do primeiro tempo, o Botafogo faz o gol com o Alex Telles. E o jogo já fica condicionado, fica muito a caráter do que gosta do Botafogo, jogar em transição rápida. Então o Botafogo mordia no meio de campo, recuperava a bola, pegava os jogadores do Vasco de costas, pressionava, recuperava a bola e saía em contra-ataque, muitas vezes em situação de mano a mano. Ameaçou uma vez, não saiu gol. Ameaçou a segunda vez, não saiu gol. De novo o Diniz colocando o Matheus França como volante. Hoje o Matheus França não entrou mal. Hoje o Matheus França entrou... Não também que ele tenha entrado bem, mas em relação às últimas atuações dele, ele entrou melhor com o Matheus França em relação às últimas atuações. O Matheus França não é volante, o Matheus França é um meia atacante.
mas ele até entrou relativamente bem, só que não é um jogador da posição. Então o Vasco ele não fica mais exposto. O Botafogo com a transição rápida à disposição, em um campo que já conhece que a bola é rápida, mais rápida do que o normal, o Botafogo consegue fazer o segundo gol, com o Savarino pegando a bola livre, né, conseguindo sustentar, faz o passe no Arthur e o Arthur não desperdiça a chance, consegue finalizar bem, tirando o Léo Jardim debaixo das pernas do Léo Jardim. O terceiro gol já foi mais um acaso, mas ali o Vasco estava mais entregue no jogo. O Diniz ia tirar o Verratti, talvez o Vasco tivesse algum escape para reação, tentar buscar algum empate, já era muito difícil, não jogava bem. E tem a bola que o Cuiabá não consegue aproveitar dentro da área, o lance do Felipe Coutinho que afasta mal, depois a bola bate. Eu até acho que nesse gol, não é sendo clubista, mas eu acho que nesse gol o Cris Ramos interfere-se no Léo Jardim, mas o jogo já seria a vitória do Botafogo de qualquer maneira, porque se tu percebeu, o Léo Jardim ele vai sair para abafar o Cris Ramos. O Cris Ramos estava realmente em posição de impedimento. E aí, quando ele vai abafar o Cris Ramos, o Cris Ramos deixa essa bola passar, vem o David Ricardo e o Léo Jardim já sai no contrapé para tentar buscar a bola, não consegue fazer a defesa, que ainda bate na cabeça, nas costas dele, entra e faz o gol. 3-0 Botafogo, que foi muito superior. Eu diria até que o placar refletiu o que aconteceu em campo. O Vasco precisa acordar, essa é a verdade. O Vasco precisa acordar e é para ontem. Alguns jogadores do Vasco precisam acordar. O Ryan vem de grandes atuações, mas já é o segundo jogo dele que ele não consegue ter um bom desempenho. É claro que agora ele vai ser muito mais marcado do que era anteriormente, pelo fato de toda a mídia, todo o hype que aconteceu em cima dele. Mas o Vasco, o Diniz precisa criar mecanismos de jogo para colocar cada vez mais o Ryan no jogo. Vamos falar, a falta que faz o Paulo Henrique eu já falei, mas um jogo muito apático. Isso é o que mais deixa o torcedor do Vasco preocupado, a falta de ânimo da equipe. Agora o Vasco tem um jogo difícil em casa contra o Juventude, que tá na parte de baixo da tabela, mas não vai vender barato o resultado pro Vasco. Isso é muito, muito óbvio. E volto a repetir, o Vasco tem que acordar. Não pode deixar se cair. Fizemos 42 pontos, estamos tranquilos no campeonato, 4 vitórias consecutivas, agora já são 2 derrotas seguidas. Tem que dar uma resposta pro torcedor em casa. O time tem que entrar mordendo contra o Juventude. Uma coisa que o Vasco parou de fazer nos jogos contra o São Paulo e contra o Botafogo é disputar, é ganhar duelo. O Vasco não tá ganhando duelos. E também o que falar sobre o Thiago Mendes. Entrou nos minutos finais do jogo, até deu alguns bons passes, errou uma inversão de jogo. Mas, cara, pro Thiago Mendes estar sendo reserva pro Tietê, que não vive um bom momento, de duas uma. Ou o Thiago Mendes não está preparado fisicamente para aguentar 90 minutos, porque tecnicamente eu tenho certeza que ele é melhor do que o Tietê, ou alguma coisa realmente física, cara. Não tem explicação. Mas eu acho que agora o Tietê tende a perder espaço na equipe depois da atuação que ele teve hoje. O Tietê hoje foi um a menos na marcação em campo, com bola muito mal, não conseguindo fazer o time jogar. E pelo lado do Botafogo, um jogo muito bom do Alexander Barbosa, um jogo muito bom do Marlon Freitas. Eu acho que o Botafogo foi muito bom como grupo, mas destaque pro Vitinho e destaque também pro Correia, né? Correia é um jogador que eu falei que faria diferença pro Botafogo. E vai fazer, cara. Ainda mais quando tem esse esquema que o Botafogo consegue ter a bola, consegue ter os jogadores se aproximando. O Santos, o Savarino e o Correia são jogadores que sabem jogar bola. O Arthur Cabral teve sua importância no primeiro gol, mas é um centroavante que ainda erra muito. O jogo também é muito bom, David Ricardo, Alex Telles participou bem, o Botafogo não correu muito risco, né? Tanto que o Léo Link sequer foi exigido na partida. É um jogo dolorido demais pro torcedor do Vasco. Dói perder de 3-0, é um jogo que me causa muita revolta. É óbvio, cara. Causa muita revolta dentro do Vasco. Nunca é bom você perder, ainda mais perder por um placar desses em um clássico. É péssimo, é péssimo. Só que tem duas maneiras. Ou você absorve de forma... não vou falar de forma positiva, mas você aprende a absorver isso. Cara, não quero passar por isso novamente. A gente não pode repetir essa atuação que a gente teve hoje. Ou você deixa cair a confiança, deixa cair ainda mais o astral da equipe. O Vasco tem que tomar a decisão de levantar, acordar. E o bom desses jogos é que deixam a realidade maior pro torcedor. O time do Vasco não era o melhor quando estava ganhando. É bem verdade, mas também agora não é o pior, mas precisa de reforços para a temporada que vem. O Vasco tem que sim estar no mercado procurando reforços. Eu vou falar primeiro e segundo volante, prioridade para segundo volante, mas o Vasco tem uma carência grande de volantes no seu elenco. Tem uma carência muito grande de volantes. O Vasco tem que ir atrás de volantes de primeira linha para a próxima temporada, tanto primeiro quanto segundo volante. O Vasco tem que reforçar ainda mais o seu grupo, reforçar ainda mais a sua equipe. Falta ainda qualidade e falta ainda um salto grande de qualidade para chegar ali, próximo do topo de Flamengo, de Palmeiras, que são os elencos mais tops do Brasil. Isso vai passar pelo Vasco ter dinheiro em algum momento. Deus queira que o Vasco consiga vender a sua SAF. E enquanto não vende, tentar ser esperto no mercado e aproveitar as oportunidades. Mas é revoltante demais, cara, a atuação hoje que teve o Vasco, assim. E assim foi a vitória do Botafogo em cima do Vasco. Hoje a gente tem que falar que o Botafogo venceu o duelo tático, né, cara?
Botafogo o tempo todo tinha um jogador a mais no meio de campo. Entre Correia, Savarino e Santi Rodrigues, um desses caras sempre recebia livre. E aí, faltou o Diniz encaixar essa marcação do Vasco melhor. Ele poderia ter colocado mais um volante quando ele percebe isso. Poderia ter, por exemplo, sacado o Verratti, ter entrado com o Thiago Mendes, ou ter entrado até com o Matheus França. Mas para fazer essa marcação, para fazer essa marcação em um desses jogadores do Botafogo, encaixar a marcação do Vasco. Porque ficou desencaixada o jogo todo, do primeiro ao último minuto, a marcação do Vasco foi desencaixada em relação ao Botafogo. E por isso o Botafogo venceu o jogo. Conseguiu dominar muito mais, conseguiu escapar o tempo todo dessa pressão alta que o Vasco fazia. Já batia 4 jogadores do Vasco, 4 não, né? Já batia 4, 5, 6 jogadores do Vasco e ficava com o campo todo aberto, né? Dos meios do Botafogo partindo contra a defesa do Vasco. E o que falar sobre o Puma Rodrigues, cara? É um jogador que eu até tento gostar do Puma Rodrigues. Ele tem algumas coisas, em alguns momentos ele é útil. Mas não é um jogador de topo, cara, o Puma Rodrigues. Não é. É um jogador sem intensidade na maioria das vezes, o Puma Rodrigues. É um jogador que tem muita dificuldade, às vezes, pra driblar, pra entrar em jogos assim mais pegados. Falta aí do Vitinho em cima do Ryan. O Ryan até começa o primeiro tempo relativamente bem, buscando o jogo, participando, mas depois o Vasco não consegue jogar. E o Tietê, né? O Tietê é sacanagem, cara. O jogo hoje que fez o Tietê é pra ele com certeza ir pro banco de reservas na próxima partida, mas eu acho difícil, né? E o tempo todo o Botafogo com essa vantagem do Vitinho sobrando livre. O Andrés Gomes não acompanhava o Vitinho toda hora sobrava livre. O Vasco muito exposto na partida. Muito exposto, porque, cara, em algumas vezes o Vasco tentava marcar alto, mas até o Vasco marcando em bloco baixo hoje não foi bem. É uma característica desse time do Vasco, quando marca com bloco mais baixo, bloco médio, bloco baixo, consegue ser consistente, consegue trazer dificuldade para o adversário de infiltração no seu bloco. Mas hoje não, hoje o Vasco foi muito, muito facilmente batido. O Botafogo nem teve tantas grandes oportunidades, teve uma grande chance, né? Assim que a gente pode falar, uma, duas grandes chances, até fazer o seu primeiro gol. Teve a bola do Santi Rodrigues e teve a bola. Teve alguma outra lá de cabeça que eu já até mostrei pra vocês. E se não sei o Rainha carregar, o Alexander Barbosa realmente faz a falta. Ai, meu Deus do céu, cara. E o pior, cara, é que o Vasco tinha começado a entrar no jogo. Passou ali os 30 minutos, o Vasco começou a entrar no jogo, dos 30 até os 45, o Vasco controlava mais a bola, já não sofria mais tanto, já não dava mais tanto campo pro Botafogo. E aí saiu o pênalti do Cuesta, que realmente foi pênalti. Eu acho que ele se precipitou, né? Tudo bem, teve a qualidade do correr. Quando ele faz o corte, eu acho que o Cuesta não esperava, né? E aí sai o pênalti, o Alex Telles bate bem dessa vez, bate forte no meio do gol. O Léo Jardim deixa a perna, talvez até pegaria, mas preferiu pro pênalti mais de segurança, né? Bater forte. É daqueles jogos icônicos, cara, que traz pro torcedor do Vasco amanhã virar chacota, né? Não só pro torcedor do Botafogo, não só pro torcedor botafoguense que vai zoar do futebol, mas todos os rivais vão zoar, né, cara? Porque não é uma derrota, perdeu de 1, 2-0, 2-1, 3-2, o time perde 3-0. É uma derrota realmente. E o que mais me deixou chateado foi no segundo tempo o Vasco continuou, sabe? Parecendo um time sem vontade, sem tesão de jogar futebol. Já começa com essa chance do Correia. Era um Botafogo que ameaçava muito nessa transição rápida. Roubava a bola, transição rápida. E sempre estava levando vantagem. O Vasco não conseguia travar essa jogada, nem com falta tática e nem vencendo os duelos realmente limpo na bola. E aí o chute do Correia que a bola explode no travessão. Novamente, o Vasco exposto. O Matheus França até rouba a primeira bola, mas depois faz a falta. Sabe o que é o pior, cara? O Vasco teve a chance de empatar o jogo. E talvez se empata, consegue até segurar o empate até o fim. O jogo poderia ficar outro. O Botafogo poderia se abrir, se expor mais. Mas também não conseguiu concluir bem a oportunidade que teve. Deve aparecer daqui a pouco aqui pra vocês. Cansativo, cara. Vasco com muita falta de pressão na marcação. Muita falta de pressão, que não é a característica desse time. Esse é o gol do Botafogo. O Vasco exposto, perde a bola. Quem tá marcando é o atacante Matheus França, que tá
jogando como improvisado de volante. A recomposição defensiva do Vasco tem sido um problema nesses últimos jogos. O Vasco recompõe muito lento. Geralmente, o jogador que trava essa jogada de contra-ataque do adversário é o Paulo Henrique. Até parecia que estava impedido, mas nas linhas do VAR deu que não estava impedido. A princípio, assim, claro, tem a questão da câmera um pouco torta. Parecia impedido, mas depois o VAR validou o gol, né? Eu tô olhando assim, parece que o Arthur tá à frente, né? Mas... E aí o terceiro gol do Botafogo sai de jogada de bola parada. Bate-rebate. Olha só, porque eu acho que o Cris Ramos participa. Pra não falar que eu tô sendo clubista, olha só. Olha o Léo Jardim, ele sai, ó. Que ele acha que essa bola vai no Cris Ramos, ele sai pra abafar. Quando ele vê que não vai, ele tem que voltar. E aí sai o gol. Ele sai já pra sair em cima do Cris Ramos, tentar fechar a finalização. Mas aí depois a bola sobra pro David Ricardo. O Botafogo conseguiu ser melhor no segundo tempo, utilizando o espaço deixado pelo Vasco. E o Vasco, mesmo com a bola, não conseguiu ser tão produtivo. Aqui não apareceu, mas o Vasco teve uma chance de muito perigo com o Andrés Gomes, que ele rola no Puma. Que depois a bola sobra no Andrés Gomes, mas ele não consegue fazer o gol. Um jogo ruim para se esquecer de todo o time do Vasco. Talvez o Léo Jardim tenha feito um bom primeiro tempo. Depois no segundo tempo também não conseguiu ir tão bem. Levou esse gol que era um gol pegável, talvez, né? Não sei. Já defendeu bolas mais difíceis. E é isso, cara. Fui.